Olá, alunos Medicel, sou a doutora Aline Blanco e hoje eu vou falar um pouco de dermatologia. Nós vamos falar sobre uma doença que, além de cair na prova, é muito importante o conhecimento de todo o clínico. Então, por favor, vamos prestar bastante atenção nessa aula para a gente reconhecer um quadro de hanseníase que não é tão incomum quanto a gente acredita que ocorre. Então, lembrar sempre que ainda existe hanseníase, infelizmente. Então, nós vamos abordar esses temas. Primeiro de tudo, qual é o culpado da hanseníase? É o Mycobacterium lepre. Ele é uma bactéria álcool-ácido resistente e um intracelular obrigatório. Então, a gente precisa desse hospedeiro para levar a bactéria à circulação. A gente tem o Brasil em segundo lugar de prevalência no mundo, perdendo somente para a Índia. Isso é muito importante, gente. A gente está perdendo de fazer o diagnóstico e evitando essa cadeia de transmissão. Então, vamos lá para a gente não errar. O contato é intradomiciliar. Se você fez o diagnóstico de um paciente com hanseníase, procure nos seus familiares mais próximos. Mas temos sempre que lembrar que a hanseníase possui alta contagiosidade e baixa patogenicidade. Isso quer dizer o quê? Ela circula muito, mas somente 2% dos pacientes, mais ou menos, que entram em contato com o bacilo vão desenvolver a doença. Por N fatores, principalmente fatores genéticos. Então, quando a gente fala de família, é muito mais importante você avaliar um pai, um filho, porque a esposa vai ter uma genética diferente, é menos provável que ela tenha a chance de pegar a hanseníase. Mas é sempre importante examinar todo mundo. Eu sempre explico para os meus pacientes, fulano, você pegou essa doença de alguém, nós temos que examinar todo mundo da sua família, para a gente ver se a outra pessoa não pegou, ou se a outra pessoa não te passou. O que mais que a gente precisa lembrar? Muito importante. HIV e gestação não alteram a hanseníase. Porque a gente pensa assim, nossa, a imunidade do paciente com HIV é baixa, da gestante é baixa. Só que a imunidade importante para a hanseníase é a imunidade celular. Gente, a imunidade celular, quando a gente fala da hanseníase, é inata. Por isso, o paciente vai ter um comportamento clínico dependente dessa capacidade de defesa do corpo no quesito celular, ok? Então, falando de novo de imunologia, a gente vai entrar nesse grande quadro para a gente conseguir entender o que é a hanseníase e por que ela tem tanta variação. A gente tem, então, um paciente que chega para você e, simplesmente, na verdade, ele entrou em contato com a bactéria. Ele vai aparecer para você como? Ele vai aparecer com uma mancha, só. Aí, você vai ter um comportamento clínico a partir daí, na dependência de como é a imunidade celular do paciente. Se ele tiver uma boa imunidade celular e fizer um T-helper-1 eficaz contra o bacilo, nós vamos ter um polo mais para o lado do tuberculoide. Agora, o paciente não tem essa capacidade celular inata. Ele vai tentar fazer uma defesa a partir de anticorpos. Não adianta. Para a hanseníase não adianta, não cola, não consegue segurar a doença. Mas você vai ter, então, um paciente com um alto índice de anticorpos contra a hanseníase, porém, para um polo de maior número de bacilos, que é o polo virchoviano. E quem tem uma defesa intermediária, a gente chama de dimorfo. Lembrar que o paciente que tem uma grande defesa pode simplesmente sarar, curar e não desenvolver nenhum quadro. Aí, pensando nisso, ainda a gente tem uma variação que são os dimorfotuberculoides, são os pacientes intermediários que são mais próximos dessa imunidade celular. O dimorfo é o paciente do meio. Ele é aquele paciente que você olha para ele e você fala assim, talvez ele tenha uma defesa tanto celular quanto uma defesa com anticorpos. E o dimorfo virchoviano, ele tem menos defesa celular e mais defesa de anticorpos. O que é importante lembrar?
Quem é multibacilar é porque tem defesa ruim, celular só tem defesa com anticorpos. E quem é paucibacilar conseguiu conter, pela reação do T-réu-per1, conter esse aumento da bactéria. Então, o paciente chega para você com uma área hipocrômica mal delimitada, diferente. Normalmente ele fala assim: doutora, eu não estou sentindo direito nesse local. Ou você faz um teste, viu uma lesão hipocrômica, você não sabe muito bem o que é. Faça um teste da sensibilidade. Se ele tiver uma sensibilidade térmica alterada, você já tem que se lembrar da hanseníase, tá? Então, a gente precisa se lembrar. Quais são as progressões da alteração da sensibilidade? A sensibilidade térmica é a primeira a ser perdida, a segunda vai ser a sensibilidade tátil e a terceira a sensibilidade dolorosa. Então lembrem-se, gente, primeiro vai mudar o quente e o frio. Teste isso no seu paciente. Voltando então, aí o paciente que está aqui no indeterminado, não conseguiu curar sozinho. Então, ele pode migrar, na dependência da sua defesa, para cada um dos polos. O polo tuberculoide, o dimorfo e o virchoviano. Então, o polo tuberculoide, o que a gente percebe? A gente percebe lesões bem delimitadas, como se o corpo fizesse uma cerca em volta do bacilo. Não, bacilo, você não vai ficar aqui, eu vou te segurar para você não se disseminar. No caso do paciente dimorfo, ele tenta segurar aquela bactéria. Então, você vê lesões que são características. Essa lesão aqui tem, inclusive, um nome. Ela chama lesão foveolar. Ela parece uma fóvea. Isso quer dizer o quê? Ela parece um arco. Aqui também tem outra. Então, como que ela se comporta? A parte de dentro é bem delimitada, com uma contenção do bacilo, mas a parte de fora vai se abrindo e não tem uma limitação muito bem colocada. Perceba que essa lesão vem até aqui, mas ela tem aqui, ela tem aqui. Então, o bacilo não foi contido totalmente. Quando a gente fala do paciente virchoviano, a coisa ficou solta. O que está acontecendo? O corpo não consegue fazer nada com esse bacilo. Ele toma conta, inclusive, fazendo o que a gente chama de hansenoma. O que é um hansenoma? É uma festa de bacilo. É um monte de bacilo junto naquele local, causando aquele acúmulo, aquela lesão. E o corpo nada faz com aquilo lá. Deixa lá e isso vai se espalhando. Esse paciente é o nosso problema. Por quê? Enquanto ele não tem hansenoma, como que você descobre que ele está com hanseníase? Ele tem só uma pele levemente alterada, ele não tem mancha. Às vezes, ele pode passar anos sem diagnóstico e espalhando essa doença por aí. Então, como que a gente vai fazer a avaliação desse paciente? A intradermorreação da hanseníase chama-se Mitsuda. O Mitsuda vai ser positivo, como uma intradermorreação normal, positiva quando a gente tem defesa celular. E negativa no paciente que está deixando o bacilo correr solto, certo? O que mais que a gente precisa lembrar de exames? A baciloscopia. A baciloscopia, ela detecta literalmente os bacilos. Então, quem que tem bacilo? É o paciente multibacilar. Quem que é multibacilar? O paciente do polo virchoviano. Só que perceba uma coisa, tá vendo como essa marcação vem até aqui no meio? Por quê? Porque o nosso paciente dimorfo pode sim ter uma baciloscopia positiva, só que é uma baciloscopia mais baixa. Enquanto esse paciente tem uma baciloscopia 5, 6, que é o nível maior, o paciente dimorfo vai ter uma baciloscopia de meio, 1,5, entendeu? Então, é um paciente que pode ser positivo, mas ele tem uma certa defesa para conter o bacilo. Continuando, o que a gente tem? O que é esse PGL1? O PGL1 é um glicolipídio fenólico encontrado na cápsula do bacilo. Lembra que o nosso paciente virchoviano não tem defesa celular? Então, ele tenta fazer anticorpo contra a bactéria e forma o anti-PGL1.
Então, se você tem o PGL1 positivo, tem muito bacilo circulando, o corpo está tentando segurar a onda, mas não está conseguindo. Então, o PGL1 vai ser positivo no paciente que for do polo virchoviano. E como que a gente faz o diagnóstico definitivo quando a gente não tem baciloscopia, que às vezes é difícil de encontrar, quando a gente não tem dinheiro para pedir um PGL1, como é comum nos centros do SUS? O que a gente precisa? Uma coisa mais fácil da gente fazer, faz um anátomo patológico, colhe uma biópsia do seu paciente. O que você vai encontrar? No paciente que faz defesa, ele vai fazer o quê? Um granuloma. Ele vai fazer células epitelioides cercando esse bacilo e você não vai encontrar o bacilo na própria lâmina que você está lendo. Agora, quando a gente fala do paciente virchoviano, lembra que eu brinquei com vocês que isso aqui era uma festa de bacilo? O que vai ser? Vai ter uma coloração positiva, que chama FIT faraco, porque tem um monte de bacilo. Então, lembre-se sempre de avisar o seu patologista que você está coletando uma amostra pensando que você está tendo uma hanseníase, porque aí ele vai fazer essa coloração. Os estados reacionais são o quê? O momento que o paciente pega a hanseníase e começa o tratamento, ou até um pouco antes, quando o corpo percebe que tem aquela bactéria ali, a gente pode ter estados reacionais. Então, no polo tuberculoide, a gente vai ter um estado reacional do tipo 1. O que isso quer dizer? É uma reação de defesa do corpo. Então, eu aumento a capacidade de destruição do corpo com essa defesa. Então, lembra, se está aumentando a defesa, está eliminando o bacilo, você não precisa tratar essa reação tipo 1 se ela não estiver fazendo um estado febril no paciente ou não estiver fazendo um quadro de neurite, que é uma inflamação do nervo, tá bom? Agora, quando a gente tem o quadro de eritema nodoso, enquanto na reação tipo 1 a gente tem pouco sinal sistêmico, na reação tipo 2, que também se chama reação de eritema nodoso rancênico, a gente vai ter o quê? Um monte de célula tentando fazer uma inflamação que não tem capacidade de limpar o bacilo. Então, a gente precisa conter isso, por conta da alteração sistêmica e por conta de que ela não vai ser eficiente, então só vai prejudicar o teu paciente. O eritema nodoso rancênico, como que ele se aponta? Ele se mostra como uma paniculite, é uma inflamação do subcutâneo. Então, nesses locais, o paciente fala para você, doutora, aqui está doendo. Você vai pegar, palpar, às vezes você não enxerga, mas você vai palpar e vai sentir uma bolinha lá embaixo da pele. E isso é o que a gente chama de eritema nodoso. No caso do eritema nodoso rancênico, a gente tem uma diferença muito grande, porque existem eritemas nodosos em outras doenças. Quando você vê um eritema nodoso no membro superior, é para se lembrar de hanseníase. Então, enquanto a gente tem eritemas nodosos por streptococcus, por medicações, quando a gente fala que são esses em membros inferiores, quando a gente fala da hanseníase, a gente pode ter em todos os locais do corpo, inclusive nos membros superiores. Tratamento é imprescindível para a gente fazer um controle dessa doença. Então, a gente precisa, primeiro, notificar. É uma doença de notificação compulsória, então a gente precisa avisar o governo de que essa pessoa está doente. O tratamento é feito pelo SUS, tá? A Organização Mundial de Saúde, que nos fornece essas medicações. A gente tem o quê? Tratamentos para paucibacilares. Pacientes com poucas lesões. Pacientes com um comportamento mais próximo do tuberculoide, você vai tratar paucibacilar, poucos bacilos, durante 6 meses com rifampicina e dapsona. Quando o paciente for multibacilar do polo virchoviano, a gente precisa se lembrar que são 12 doses no mínimo e o paciente vai receber essa cartela 12 meses e vai usar rifampicina, dapsona e
vai usar a clofazimina. A clofazimina é a medicação responsável por aquela coloração característica dos pacientes. A gente, quando faz acompanhamento do Hanseníano, se beneficia daquela visualização do pigmento na pele do paciente, porque aí eu tenho certeza que o paciente está tomando a medicação. Não, muito importante, muito importante. Os pacientes recebem isso da Organização Mundial de Saúde e quem que precisa, todo mês, a gente precisa, não é para pegar 12 caixas e entregar na mão do paciente, ele precisa ter uma visita, tomada dessa medicação supervisionada. Então, os primeiros comprimidos da cartela são tomados na frente da enfermeira ou na frente do médico, tá? Para a gente ter certeza que o paciente está tratando. Quando a gente fala de tratamento de hanseníase, gente, é muito importante lembrar uma coisa. Lembra que eu falei para vocês que o paciente passa isso através dos contatos intradomiciliares no ar? Então, o paciente tomou a primeira dose de rifampicina, ele já elimina 98% dos bacilos viáveis no pulmão. Então, ele já não consegue passar essa doença para os outros. Então, é imprescindível que a gente inicie, assim que fizer o diagnóstico, o tratamento da hanseníase. Quando a gente fala da reação tipo 1, que é aquela reação de proteção, de aumento de proteção do paciente, lembra que eu falei que não precisa tratar, que dá para acompanhar o paciente? Casos que tenham neurite, que é a inflamação do nervo, a gente precisa da prednisona. E a dose tem que ser alta, de 1 a 2 miligramas por quilo por dia. No caso do eritema nodoso rancênico, o tratamento de escolha é a talidomida. Quando a gente fala de pacientes em idade fértil, a talidomida fica dificultado o seu uso, então a gente dispõe da prednisona e da pentoxifilina também, que pode ser usada nesses casos de mulheres em idade fértil. Bom, era isso que eu queria passar para vocês hoje de hanseníase e não se esqueçam, aprendam para a vida, não só para a prova. Tchauzinho!